Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar um assunto tão importante do nosso cotidiano escolar. E atendendo o pedido, nós vamos criar uma playlist agora falando sobre limites de uma função polinomial. Mas para isso, antes de nós nos aventurarmos aqui nos limites, eu convido você a acessar no nosso canal uma pastinha, uma playlist chamada Análise Gráfica. Por quê? Lá nós montamos para vocês todos os tipos de gráfico. Então você vai ver lá a representação gráfica de uma função do primeiro grau, que é uma reta, do segundo grau, que é uma parábola, de logaritmo, de equação exponencial, várias situações de função composta para que você olhe para o limite de uma maneira mais simples. Então, por exemplo, olha aqui, para você construir o gráfico de uma função do primeiro grau, nós sabemos que a função do grau, a representação gráfica é uma reta. E como A aqui é positivo, a reta é crescente. Então, se você não se aventurar, né, aqui diretamente, parar um pouquinho, voltar um pouco com mais calma, um tempinho e assistir algumas aulas para você entender como que é a representação gráfica dessa função aqui, onde o cálculo é uma equação do primeiro grau, você vai olhar para os limites com mais simplicidade. Você vai ver que o limite é um valor numérico, é um valor, é o y em função do x que determina. Só que tem que tomar cuidado com o domínio, com a imagem, se não vai ter fração aqui, se tem raiz, e aí nós vamos trabalhar juntos. Tá legal? Então nessa primeira parte aqui nós vamos calcular vários limites aqui sem a construção de gráfico. Vou construir isso para você lembrar. Então, por exemplo, olha, isso aqui é uma reta, e para construir uma reta, nós precisamos de 2 pontos. Então, se nós precisamos de 2 pontos e essa reta é inclinada, como nós já aprendemos, né, nessa nossa playlist que eu falei para vocês, então, se a reta é inclinada, eu vou descobrir o seguinte, olha, eu vou chamar aqui, primeiro, de ponto A, o ponto que toca o eixo X. Então aqui, ó, o Y é 0. E vou chamar de ponto B, o ponto em que toca o eixo Y, então o x é 0. E é assim que se constrói um gráfico, né, de uma reta, tendo 2 pontos. Então, olha que simples, ó, x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então o ponto A vai ser quem? Menos 3 e 0. Nós vamos representar graficamente. E aí, aqui, ó, quem vai ser o y então? O y vai ser igual a quem? A x mais 3, vamos trocar o x por 0. Então, 0 mais 3, y igual a 3. Então, meu ponto B vai ser 0 e 3. Tendo esses 2 pontos aqui, ó, então, olha só, menos 3 e 0 está aqui. 0 e 3 está aqui. Então, tendo os 2 pontos A e B, nós podemos fazer o quê? Traçar uma reta. Pronto. Então, esta reta é a representação gráfica desta função, certo? Agora, se eu te perguntar o seguinte... Qual é o valor de x quando... Desculpa, qual é o valor do y quando o x for 2? Então, o que você tem que fazer? Vou chamar aqui de ponto C, tá legal? Então, qual é o valor do y quando o x for 2? Um exemplo. O que você tem que fazer? Calcular o f de 2. Então, o f de 2 é igual a quem? Ó, 2 mais 3. Então, o f de 2 é igual a 5. Então, quem é o ponto C? 2 e 5. Então vamos lá no gráfico localizar o ponto C, 2 e 5. Ó, 2, ó, e 5. Então esse é o ponto C. Tudo bem? Simples assim. Então, o que é o limite? O limite é um valor numérico que você obtém determinando o valor do x. Então esse limite, se você olhar com mais simplicidade, o limite então é o valor do y. É o limite, tipo de uma fronteira, até onde eu vou com um determinado endereço. Então vamos usar assim. Professor, tá, mas esse negócio de domínio e imagem, então é importante que você entenda lá os gráficos, porque que eu domino? Domínio, quais são os valores de x que eu posso utilizar? E quando é uma função de primeiro grau simples, eu posso usar qualquer valor. E a imagem? A imagem é o valor do y que eu vou obter. Então, se o domínio aqui são todos os números reais, a imagem não vai ter restrição. Então, também são todos os reais. Não será assim em todos os limites, em todas as funções. Então, limite é um valor numérico que você obtém trocando x no lugar aqui da funçãozinha, certo? E aí você encontra o valor 5, aqui no caso, que é o limite, que é o valor que você obteve, o valor do y, onde até onde eu vou, é o limite aqui do meu valor numérico, certo? Então, de modo geral, limite é fazer o quê? É trocar o x
pelo número que é aqui. Então, 2 mais 3, 5. Então, o limite dessa função é 5, certo? Só para te mostrar graficamente que o limite é um valor numérico. É claro que depois vão ver várias funções compostas, né? Vários tipos de funções para você entender melhor graficamente. Mas na nossa primeira parte agora, nós vamos só calcular os valores numéricos. Vamos colocar várias situações para você ver aí que antes de você calcular, tem que fatorar, tem que ter umas regras aí de radicais. E nós temos tudo para você no nosso projeto Matemática Sem Cola, combinado? Basta você ir lá pesquisar, tendo dúvida, manda uma mensagem que eu te respondo aí com uma playlist, com uma aula, para você ficar um pouco mais seguro em relação a essa matéria, combinado? Obrigado pelo carinho, pela confiança, conte conosco. Este projeto foi feito para você melhorar o seu desempenho na escola. Um beijo, tchau!